Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso da Martina. Mas se você caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, já deixa o like, já se inscreva no canal, já compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo vocês receberem as notificações. Mas então, bora pro vídeo. Em 21 de setembro de 2014, quando a polícia de Córdoba a resgatou, Martina tinha apenas 1 ano e 9 meses e havia passado 80 horas, que seria mais de 3 dias, ao lado do corpo de sua mãe assassinada em um esgoto. Seu próprio pai as jogou ali acreditando que elas estivessem mortas após ele esfaqueá-las repetidamente, mas naquele esgoto o horror e o milagre encontraram igual medida. Você abriu os olhos e o sol guardou seu pincel. Por que você pinta a paisagem melhor do que ele? Escreveu Maro Acosta, irmã da vítima, em uma comovente publicação nas redes sociais sobre a menina, que agora tem 7 anos e se tornou sua filha adotiva. A trágica história começou 3 dias antes, em 17 de setembro de 2014, quando a Paola Costa saiu de casa com a sua filha Martina para encontrar o seu ex-companheiro, o Gonzalo Lizarreldo, que havia recentemente reconhecido a paternidade por meio de um teste de DNA, e ele iria lhe entregar o primeiro pagamento da pensão alimentícia, que seria 1.400 pesos. Estou descendo, dizia a última mensagem de texto enviada pela vítima. Ela nunca mais voltou e naquela mesma noite a família de Paola registrou seu desaparecimento. Segundo a reconstituição do caso, o agressor conseguiu de alguma forma forçar a mulher e o bebê a entrarem na carroceria de sua caminhonete na entrada do prédio, agrediu elas e em seguida transportou os corpos para uma galeria pluvial localizada no cruzamento das ruas Domingos Hipólito e Igualdade, bem ao lado de uma das padarias que abastecia. Lá desfez-se dos corpos e voltou para casa como se nada tivesse acontecido, onde a sua namorada, que estava grávida na época, o esperava com o jantar. Toda a província de Córdoba se mobilizou naqueles dias para encontrar a Paola e a sua filha, até que com a primeira luz do dia de primavera, a alegria daquele dia se extinguiu para sempre para a família Acosta. Paola já estava morta quando eles encontraram ela e ela havia sido esfaqueada 5 vezes. Mas o bebê, que também estava ferido, ainda estava vivo em meio ao lixo e aos ratos e repetiu uma única palavra, um apelo desesperado, quando a retiraram de lá. Ela disse água. O julgamento do caso horripilante ocorreu 1 ano depois. Ele cortou a garganta dela, senhoras e senhores, declarou o promotor Diego Albornoz perante aos juízes. A menina tinha cortes no pescoço, estava hipotérmica e desidratada no esgoto. Ele acrescentou antes de perguntar: "Estou pedindo prisão perpétua, isso basta?" A resposta foi não. Um veredito não seria suficiente para reparar o dano já causado. Mesmo assim, o agressor foi condenado à pena máxima, a única possível. Testemunha-chave. Entre as provas que o incriminaram estavam as 14 manchas de sangue do mesmo grupo das de Paola, que os peritos encontraram dentro do veículo do agressor, apesar dele o ter lavado 3 vezes, e o depoimento de uma testemunha que o colocou na cena do crime. O nome da testemunha é Pablo Oscar Heredia e o seu depoimento foi fundamental para a prisão do agressor. No entanto, esse homem nunca havia falado com a imprensa antes.
Não dou entrevistas, não porque não quero, mas porque não consigo falar. E explicou ao tn.com.ar. E ele não estava mentindo, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. O Pablo, ele morava com a esposa bem em frente ao apartamento que a Paola alugava com seus 3 filhos. Ela era uma mãe maravilhosa, disse ele sobre a vítima, acrescentando. Ela trabalhava em vários empregos para sustentar os filhos e vendia coisas em uma feira nos fins de semana. Ela não queria que o pai do bebê lhe desse o sobrenome ou a reconhecesse. Ela só pediu ajuda financeira a ele porque não conseguia se virar sozinha com os 3 filhos e o bebê era muito pequeno. Ele e a esposa moravam sozinhos naquele prédio desde 1989 e nunca puderam ter filhos, embora desejassem muito tê-los. Talvez por isso ambos tivessem se afeiçoado tanto àquela mãe trabalhadora e à pequena Martina. Os olhos vidrados do homem se encheram de lágrimas e essas lágrimas não o abandonaram durante toda a leitura da carta. De coração partido, ele então reviveu a última noite em que os viu, a noite em que a Paola foi assassinada. Cheguei do trabalho e sentei-me um pouco, como sempre fazia, no hall da entrada, ele contou. Foi então que ele viu a caminhonete do agressor aparecer na calçada oposta, um homem que ele nunca tinha visto antes. Então, quando a sua vizinha entrou no veículo alguns minutos depois com a Martina nos braços, isso lhe chamou a atenção. Lembro-me da menininha acenando para mim pela janela, disse ele visivelmente emocionado. Naquele momento, ouvi-os discutindo, ambos falando alto. Relatou referindo-se à vítima e ao homem condenado por seu assassinato. Incomodado com a situação e querendo dar privacidade a Paola, o Pablo entrou em casa, uma decisão que agora carrega como um fardo. Se em vez dele ir embora, eu a tivesse defendido, comentou deixando a frase incompleta. Sinto que poderia tê-la salvado, acrescentou. Mas era impossível prever o que aconteceria a seguir. Pablo contou à esposa sobre a cena que presenciou e adormeceu, achando estranho não ter ouvido a porta da vizinha abrir quando voltou. A resposta veio na manhã seguinte e explodiu como uma bomba. Ele não ouviu a porta porque ela não havia retornado. Na verdade, a Paola e a Martina estavam desaparecidas. Desde então, o homem convive com a culpa de não ter impedido o ataque, mas o seu papel foi crucial para colocar o agressor no radar dos investigadores. Ele foi a testemunha que depôs no julgamento, afirmando ter visto o réu com a vítima naquela noite e descrevendo a caminhonete com tanta precisão que a polícia identificou o veículo durante uma operação, embora o acusado tivesse declarado em seu depoimento que o seu carro era outro. O círculo de suspeitas se fechou com os resultados do teste de luminol e havia sangue por toda parte. Um novo começo. Com o agressor condenado e preso e a Paola morta, a guarda de Martina passou para Maru, a irmã da vítima. Agora, com 7 anos, essa criança que sobreviveu ao horror frequenta a escola primária municipal do bairro de Arenales e aprendeu sobre sua mãe através das histórias que sua família lhe conta. Ela sabe que a mãe morreu quando ela era muito pequena. Dizemos a ela que ela é uma estrela no céu que brilha intensamente, disse a irmã da vítima, sua tutora, em uma entrevista local há algum tempo. Conversamos muito com ela sobre Paola, o quanto ela amava, como ela era, e mostramos a ela alguns vídeos das duas que guardamos em celulares antigos, acrescentou. Felizmente, sua inocência esconde em algum lugar da sua memória como perdeu a mãe, mas ela sabe que a mãe também sofreu cortes no peito. Ela sabe que os ferimentos são resultados de uma lesão e cirurgia,
mas não se aprofunda no assunto, não faz muitas perguntas. Às vezes as perguntas surgem quando ela está com a avó e as deixam sem palavras. Então eu chego e tento encontrar uma maneira de respondê-las, contou a irmã da vítima. E embora ainda seja jovem e não entenda completamente do que se trata, a Martina já participou de algumas marchas do Ni Una Menos. Em entrevista ao jornal La Voz, alguns meses atrás, ela compartilhou que sua filha gosta de assistir filmes, brincar com suas bonecas e costuma passar o tempo no quintal com a avó cuidando das plantas. Ela concluiu: Martina é inegavelmente parte integrante da minha vida. É um privilégio compartilhar tudo com ela. E embora não fosse o que eu havia planejado para a minha vida, estou muito feliz por fazer parte dela. O site tn.com.ar também tentou contatá-la. Embora tenha agradecido à mídia pela ajuda prestada quando a sua irmã e a Martina ainda estavam desaparecidas, ela se recusou a falar, preferindo evitar os holofotes. Mas então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Gente, esse foi um caso bastante triste. Nossa, falar sobre esse caso me pegou bastante por conta que, mesmo que eu seja já acostumada, infelizmente, com casos desse jeito, ainda são casos que me pegam bastante. Infelizmente, uma criança vai viver sem a sua mãe biológica assim, por conta da covardia, da monstruosidade, da brutalidade de um ser humano sujo. Sério. Não sei nem como que eu posso descrever esse ser humano, porque, tipo assim, você pode descrever ele como todos os bichos, monstros, todas as coisas ruins. Porque olha como que uma pessoa tem a coragem de tirar a vida da mãe, da sua filha, ainda machucar a sua filha. Tipo assim, muito covarde, gente. É um caso muito covarde, porque olha, a vítima apenas pediu o que era direito dela. Ela apenas queria o direito dela, que era uma pensão para ajudar nas coisas da criança. E aí, não. A solução que esse ser humano encontrou foi tirar a vida dela e ainda tentar tirar a vida da menina, da filha. Sério, gente, é muito triste. São casos bastante tristes. Bom, o lado bom da história é que a Martina está bem, está com a sua tia/mãe, né? Sua mãe adotiva e a sua tia, né? Porque a tia agora tem 2 papéis, né? Tia e mãe. Muito importante a criança ter conseguido ficar com a família e estar bem. A mãe da Martina deve estar bastante, pelo menos um pouco feliz, né? Lá de cima, em que a sua filha esteja bem. Eu espero de coração que esse monstro pague, ainda esteja preso, sabe? Que pague por tudo que ele fez, porque foi uma crueldade muito, gente. É muita covardia. Sério, isso é muito triste. Mas então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o link do canal com amigos que gostam desse tipo de conteúdo e já ativem o sininho de notificações para sempre que eu postar vídeo novo vocês receberem as notificações. Mas então, esse foi o vídeo. Beijão da Ju, amo vocês.